material. Hoje a gente vai começar a mesma matéria da segunda série, tá? Na aula de semana passada, a gente só fez uma revisão, relembrou o gráfico de algumas funções, mas hoje a gente vai começar mesmo, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente usar aquela lousa aqui do Google, tá? Então, para relembrar, primeiro, o que a gente viu na aula passada, né? A aula de hoje ainda vai manter a mesma habilidade, que é reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais, associando às funções trigonométricas básicas, tá? Então, o assunto da aula é funções periódicas. Mas o que são essas funções periódicas, né? Na aula passada, a gente relembrou o gráfico da função do primeiro grau, que é uma reta. A gente relembrou o gráfico da função do segundo grau, que é uma parábola, né? Aqui não está totalmente desenhado, mas depois eu mandei para vocês o arquivo certinho, né? Desenhada a parábola. O gráfico da função exponencial, que é uma curva, e da logarítmica também é uma curva, né? Aí eu mostrei para vocês. E agora a gente vai ver uma outra situação para conhecer um outro tipo de gráfico. E esse gráfico é o gráfico que a gente vai, da função que a gente vai estudar nesse bimestre, tá? Mas para isso, a gente vai analisar essa situação, né? Pensar um pouquinho o que acontece para a gente poder entender esse gráfico antes de começar a desenhar ele, tá? Então, eu vou precisar da ajuda de vocês. Quem tiver vergonha de falar no microfone, escreve, tá? Que daí eu leio. Então, vamos lá. E agora? Iremos conhecer as funções trigonométricas. Mas antes disso, vamos imaginar a seguinte situação. Então, qual que é a situação? Do nascer do sol ao pôr do sol, o comprimento da sombra de um determinado objeto fixo vai alternando conforme o posicionamento do sol. Considere que o comprimento máximo da sombra é 1 metro, esboce um gráfico dessa situação. Então, assim, gente, pensa assim, ó, na hora que eu acordo, né, às 6 horas da manhã. Então, se eu saio assim na calçada de casa, na rua, eu olho para minha sombra, ela vai estar para um certo lado, né, e um certo tamanho. Aí, conforme vai passando, né, as horas do dia, esse tamanho da sombra, ele vai se alterando, né? Aí, quando chega meio-dia, aconteceu alguma coisa com esse tamanho de sombra. Aí, depois da meio-dia, né, 1, 2, 3, 4, 5 horas da tarde, né, o que vai acontecendo com essa sombra até o sol se pôr às 6 horas. Então, assim, a gente está colocando um horário aí, né? Vamos supor que o sol nasce às 6 da manhã e ele se põe às 18 horas, às 6 horas da tarde, tá? Então, a primeira coisa é essa, a gente está delimitando o tempo. Logo que a gente acorda, o tamanho da sombra, ele tá, né, logo que o sol nasce, o tamanho da sombra, ele tá o máximo possível, tá? E conforme vai chegando perto da meio-dia, a gente observa que o tamanho da nossa sombra, ele tá bem embaixo dos nossos pés, né? Tá bem assim embaixo. Tanto que se você for pegar o ônibus meio-dia, né, e não tiver um ponto de ônibus coberto ali, não tem nem onde se esconder do sol, né? Acontecia muito isso comigo. Eu queria me esconder do sol meio-dia, não tinha onde se esconder, né? Porque não fazia sombra. Aí depois que vai passando, né, 1, 2, 3 horas da tarde, a sombra ela vai aumentando de novo, tá? Porque o sol ele chega ali no meio e depois ele vai, né, continuando o caminho dele, vamos dizer assim. Então, a gente vai ter que construir um gráfico dessa situação. Como ainda a gente tem pouca informação, qual que é a ideia? Vamos construir uma tabelinha ali, né, com alguns valores, para a gente poder construir esse gráfico depois, tá? Então, o que vai ter que ter de informação nesse gráfico para a gente poder, né, organizar ali, desenhar essa função? Né? O que a gente pode colocar no eixo X e no eixo Y? Que na hora que for desenhar... Nossa, gente, hoje meu computador parece que tá travando, viu?
Peraí, que eu cliquei aqui, tá carregando. Então, assim, na hora que a gente for desenhar o gráfico, né, ele tem o eixo Y e o eixo X. Então, a gente tem que lembrar que o eixo Y, ele depende do X. Então, a informação que a gente vai colocar ali, ela vai fazer total diferença, tá? Então, vamos lá. Então, se eu colocar o eixo Y... Eita, que torto que ficou. O eixo Y e o eixo X, né? Então, o que que eu vou ter que colocar aqui e o que eu vou ter que colocar aqui no eixo Y? Bom, vamos pensar assim, né? A gente está trabalhando com tamanhos de sombra, né? De um determinado objeto e a gente vai acompanhar esse tamanho da sombra durante as horas do dia. Então, num eixo aqui, a gente vai colocar horas. E no outro eixo aqui, no eixo Y, a gente vai colocar tamanho da sombra. Tamanho da sombra. Espera aí um pouquinho para desenhar esse gráfico, tá? Que a gente vai fazer a tabela aqui primeiro. Então, as horas do dia e o tamanho da sombra. Vou colocar assim, ó, TS, tá? Para não escrever tudo de novo. Tamanho da sombra. Claro que o tamanho da sombra a gente vai colocar em metros, tá? Então, qual que é a primeira hora do dia que a gente vai medir esse tamanho da sombra? É às 6 horas. Aí vai ter vários horários, e o que que a gente não pode esquecer? Que o último horário do dia que a gente vai medir o tamanho dessa sombra é às 18 horas, tá? Aí aqui, né, de 6 para chegar no 18, a gente poderia contar de 1 em 1, né? Colocar 7, 8, 9, 10, 11, enfim, colocar de 1 em 1. Mas vai ficar muita informação, então não precisa colocar de 1 em 1, pode ser de 2 em 2, 3 em 3, tá? Se colocar de 3 em 3, vocês não concordam comigo que a gente vai ter pouca informação? Porque, ó, 6, depois 9, 12, 15 e 18, né? Vai ficar pouca informação ali para a gente colocar num gráfico que a gente não conhece. Então, vamos colocar de 2 em 2, tá? Então, ó, 6, 8. Depois a gente vai medir o tamanho da sombra às 10. Tá? Às 12 horas, meio-dia. Depois às 14 horas. Às 16 horas. E por último, às 18 horas, tá? Então, esses são os horários que a gente... Claro, eu tô falando, a gente vai medir, né? Mas a gente não vai medir de verdade. Se a gente estivesse numa aula presencial, talvez daria para fazer um experimento na aula de PE, né? Mas, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer online. Voltando aqui, ó. O que é para considerar? Que o comprimento máximo da sombra é 1 metro, né? Então, em qual horário aqui que o tamanho da sombra vai ser 1 metro? Logo que o sol nasce, né? Que daí ele vai ter o tamanho da sombra máximo, então vai ter 1 metro. E na hora que o sol vai se pôr, que daí o sol tá bem lá, né? Assim, do outro lado, aí vai fazer uma sombra grande também. Então, 1. Quando chega meio-dia, né, o sol ele está posicionado assim bem ao centro, o que acontece com o tamanho da sombra? Ele é 0, né? Então não tem tamanho da sombra. Então a gente vai colocar aqui 0. Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui, né? É para copiar? Sim, gente, fazer anotações no caderno para depois vocês mandarem foto para mim no Classroom, tá? Outra pergunta, mudaria alguma coisa colocar a sombra no eixo X e as horas no eixo Y? Sim, porque daí o gráfico ele vai sair num formato diferente e aí não vai ficar parecido com o que a gente quer, tá? Com o que a gente está querendo. Então faria total diferença. Prof, Oi.
E como que a gente sabe quando tem que colocar um no eixo X e outro no eixo Y? Você tem que pensar assim, o que está dependendo de quem, né? Porque a função a gente entende como uma relação entre duas grandezas, né? Então, assim, o y ele depende do x, essa é a ideia. Então, aqui, horas e tamanho de sombra. Quem está dependendo do quê, né? A gente vai olhar para o sol e depois olhar para as horas, para anotar as horas, ou o contrário, a gente vai ver a hora que é para ir poder anotar o tamanho da sombra. Entendeu? A gente tem que fazer essa pergunta. Parece confuso, né? Na hora que a gente vai perguntar, a hora depende do tamanho da sombra, né? Então, assim, pensa assim, a variável que a gente está medindo, né? O que a gente está anotando de informação é o tamanho da sombra. Então, é ela que tem que ser o y, porque o x ele é um valor que é fixo, que aqui no caso, né, são as horas. As horas a gente tem, não tem? Não foi falado que tem que medir ali das 6 às 18 horas? Então, isso a gente sabe que é fixo. Agora, o tamanho da sombra é algo que a gente vai obter essa informação. Então, a gente deu 10 horas da manhã, vai lá, mede o tamanho da sombra. Então, esse tamanho da sombra é a nova informação. Então, é ele que tem que ser o Y, tá? Claro, estou falando de uma forma assim bem... como eu posso falar para vocês? Simples, né? Nada assim usando as ideias matemáticas, é mais para vocês entenderem, tá bom? Mas conforme a gente for tendo as aulas, isso vai ficar mais fácil para vocês entenderem, certo? Eu fui Ô, clara? Natália, Oi? então o eixo X ele sempre vai ser fixo? Sim, é assim, que nem eu falei para vocês, né? Tô falando de uma forma bem geral, né? Numa linguagem mais cotidiana para a gente entender, tá bom? É que quem varia é o Y, né? A gente sempre fala que o Y depende de X. Então, aqui, a gente tem as horas são fixas, né? Ela não vai mudar. Agora, o que a gente está alterando ali é o tamanho da sombra. Então, assim, esse objeto que eu peguei, ele vai dar esse tamanho de sombra, mas eu poderia pegar qualquer outro objeto, eu poderia medir o tamanho da sombra de um prédio, né? Mas quais serão as horas do dia? As horas que eu vou utilizar são as mesmas, porém, né, o tamanho do prédio é outro. Então, assim, a gente pensa, o que é fixo? O que a gente vai usar para a gente se basear para desenhar esse gráfico, né? A gente está se baseando nas horas do dia, então as horas é no eixo X. E o tamanho da sombra, ele depende das horas que eu olhar, então ele que vai ser no Y. Vocês conseguiram entender? Ou sim, não? Sim. Sim? Bom, qualquer coisa vocês perguntam, né? Depois, se quiser me chamar no WhatsApp, eu falo, explico de novo, tá bom? Pode perguntar. Vamos pensar assim agora. Agora eu vou precisar de ajuda de vocês para o seguinte. Às 6 horas da manhã, o tamanho da sombra é 1 metro, né? Aí, o que acontece? Quando chega meio-dia, não tem tamanho de sombra, porque o sol está bem ali no centro. Então, o que a gente desconfia aqui, né? Que quando for medir às 8 horas e quando for medir às 10 horas, tem que estar variando entre 0 e 1, né? Então, aqui vai diminuindo até chegar no 0. Então, fala para mim aí, o que a gente pode colocar de tamanho de sombra às 8 horas da manhã? Que número que vocês acham que é bom aqui para colocar? Tem que ser 0, alguma coisa, né? Que número vocês acham que quem quer falar para mim um número, um tamanho de sombra para a gente colocar às 8 horas da manhã e às 10 horas da manhã? Pode Meio metro? Meio metro? Aqui às 8 horas da manhã? Ah, não, 8 não, né? O mesmo valor tem que ser às 8 e às 10? Não, porque às 8 horas da manhã o tamanho da sombra, né, tá um tanto, às 10 vai estar outro tamanho de sombra. A única coisa que a gente sabe
é que às 6 da manhã tem 1 metro, né? E ao meio-dia não tem nada. É claro que a gente está aqui pegando uma informação, né, de um objeto que a gente não conhece, não é um experimento, tá? Então, por isso que a gente pode colocar o valor que a gente quiser, desde que ele tenha, seja um número de 0 a 1. Ó, teve uma pessoa que falou aqui 0,8. Então, assim, ó, vamos colocar 0,8 aqui. Quem que tinha falado 0,5? Falou agora. Eu, a Bruna. A Bruna. Então, vamos colocar aqui 0,5? Faz sentido colocar esse número? Faz, né? Porque, ó, às 6 horas da manhã o tamanho da sombra era 1 metro, depois às 8 horas da manhã, 0,8, depois às 10 horas, 0,5 e ao meio-dia, 0. Aí, o que vai acontecer aqui às 14 e às 16 horas, né? A gente está continuando contando de 2 em 2. Então, se eu coloquei aqui, né, às 10 horas da manhã, 0,5, então às 14 horas vamos copiar o mesmo número, né? Para não ficar diferente. E às 16 horas, vamos colocar 0,8. A gente está colocando aqui, poderia ter colocado qualquer outro número, tá? Desde que seja entre 0 e 1. Então, vamos colocar no gráfico agora. O gráfico, ele está indo, né, nas horas, está indo de 2 em 2. Então, aqui, ó, eu não vou usar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não vou usar os números normais, os números naturais. Como eu coloquei no eixo, eu escrevi horas, então eu posso colocar horas aqui, começando do 6, tá bom? Então, vou colocar às 6 horas, depois às 8, às 10, às 12 horas, às 14, 16 e 18, tá? Então, até 18. E aqui no eixo Y, a gente está colocando o tamanho da sombra. Então, o máximo de tamanho da sombra é 1 metro. Então, eu vou colocar aqui 1 metro. Então, aqui, se aqui é 1, 0,5 vai ser aqui no meio, né? Na metade. Então, 0,5. E o 0,8, ele está mais ou menos aqui, ó. 0,8, tá? A gente está colocando numa escala aqui, né? De acordo com o que a gente está achando que é legal, né? Então, tamanho da sombra ali 1 e aqui por horas, né? Mais uma vez, a gente está trabalhando com horas e tamanho de sombra, né? Em metros. Então, não tem a mesma... Não é a mesma grandeza. Então, na hora que for colocar no gráfico, não precisa colocar de 1 em 1, tá? Nada disso. Vamos lá. Vamos colocar esses pontos, então, aqui no gráfico, né? Às 6 horas da manhã, o tamanho da sombra é 1 metro. Então, às 6 horas, o tamanho da sombra, 1 metro, né? Então, a gente vai pintar aqui. Às 8 horas da manhã, o tamanho da sombra é 0,8. Então, às 8 horas, o tamanho da sombra, 0,8. Às 10 horas da manhã, o tamanho da sombra é 0,5. 0,5 às 10 horas da manhã. Então, deixa eu fazer aqui. Meu mouse hoje... Nossa, hoje tá tudo ruim. O mouse, o computador... Terrível. Então, ao meio-dia, o tamanho da sombra é 0. Então, meio-dia, né, a gente fica aqui no eixo mesmo. Às 14 horas, o tamanho da sombra é 0,5. Então, às 14 horas, tamanho da sombra, 0,5. Às 16 horas, 0,8. Às 16 horas, 0,8. E às 18 horas, ele vai ser 1 metro. Então, às 18 horas, 1 metro. Assim, né? Esse tipo de gráfico, esse tipo de situação, a gente não tinha analisado em nenhum momento, né? Até agora, né? Até chegar agora na segunda série.
E, assim, a gente conheceu, né? O gráfico de função do primeiro grau, que era uma reta. Então, se tivesse os pontos, era só ligar e fazer uma reta. O gráfico da função do segundo grau era uma parábola. Então, a gente tinha lá que achar as raízes, encontrar o vértice, né? Para poder desenhar a parábola. Função exponencial, se a gente tinha algo que crescia muito rápido ou decrescia muito rápido, a gente sabia que era uma exponencial. Mas aqui nessa situação, que a gente tem horas do dia, tem tamanho da sombra, que daí começa com o tamanho da sombra sendo o máximo possível, depois diminui, depois começa a aumentar de novo, né? O que vai acontecer com esse gráfico, né? De acordo com os pontos que a gente tem aqui, vai dar para fazer uma reta, será, né? Fazer uma reta aqui, uma reta aqui? Não, se vocês desenharem certinho, né, com as medidas, tudo bonitinho, vocês vão perceber que na hora de reunir esses pontos, não vai dar para fazer uma reta aqui, né? Então, qual vai ser o formato desse gráfico na hora que a gente for ligar os pontos? Ele vai ser um gráfico de ondas. Então, na hora que a gente for ligar os pontos, ele vai ficar assim, ó, onduladinho, tá? Mas cadê o resto das ondas para cá, né? Por que que não tem mais? Porque a gente colocou aqui, a gente mediu para um dia. Mas essa situação, né, de acompanhar a sombra de um objeto, ela vai se repetir vários dias. Então, se a gente continuar aqui, né? Agora eu vou fazer para o segundo dia, né? Vamos supor que é um experimento a longo prazo e a gente vai fazer para o segundo dia. O que vai acontecer com esse gráfico aqui, né? A gente vai colocar de novo 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e o tamanho da sombra ele vai se manter o mesmo. Então, se a gente for continuar esse gráfico, ele vai fazer a onda aqui de novo, né? Tá? Então, é isso que a gente tem que pensar, que esse tipo de situação, ele vai se repetir por vários e vários dias, tá? E quando a gente tem uma situação desse tipo, que se repete, que se tem uma periodicidade, né? Então, é um gráfico de ondas, tá? Então, olha só que diferente, né, de tudo que a gente viu até agora. Vamos só ler aqui, tá? Depois eu volto para vocês tirarem um print do gráfico. O gráfico representa o tamanho da sombra de um certo objeto durante um dia. Mas, se continuássemos medindo durante vários dias, o que aconteceria, né? Então, o que aconteceu aqui? Se a gente continuasse medindo, é claro que o meu gráfico ele não ficou bem desenhado, então não deu essa ideia assim de onda. Mas se eu continuasse, fizesse o segundo dia aqui, né? O que ia acontecer? Essas ondas, elas iriam aparecer, tá bom? Então, ó, o desenho do gráfico se repetiria fazendo várias ondas, tá? Então, o que a gente tirou aqui de informação fazendo essa situação? Então, há uma repetição, há uma periodicidade, né? Porque as medidas da sombra, elas vão ter os mesmos valores, vão acabar se repetindo. Então, todo dia vai acontecer a mesma coisa. Então, o sol vai nascer às 6 horas, o tamanho da sombra vai ser aquele. Aí, conforme vai chegando até meio-dia, né, o tamanho da sombra vai ser 0. E quando o sol se pôr, chegar às 18 horas, o tamanho da sombra vai ser máximo. Se você vai fazer esse experimento no segundo dia, vai dar os mesmos valores. No terceiro dia, os mesmos valores, né? E assim você vai perceber que não precisa mais fazer para o quarto, quinto dia, que é uma repetição, é uma periodicidade, tá? Só para vocês entenderem um pouco mais o que é periodicidade, tá? Vamos supor, se alguém que a gente estuda no ensino integral, né? Mas vamos supor uma pessoa que estuda à noite. Então, você perguntar, viu, qual período você estuda? E a pessoa fala, meu período é noturno.
Então, o que já vai vir na sua cabeça, né? Ah, que todo dia à noite a pessoa, então, vai estudar, vai na escola, vai na faculdade, vai no curso, né? Então, é uma repetição. Então, eu sei que a pessoa vai no curso na segunda noite, na terça noite, na quarta noite, na quinta noite e na sexta noite. Então, quando a gente pergunta qual o seu período, a gente já entende que a pessoa estuda, então, de segunda a sexta, sempre aquele mesmo horário, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra, período, ela vai dar uma ideia de repetição, tá bom? Então, qual foi o objetivo de fazer essa atividade inicial aqui? Para vocês compreenderem essa ideia de repetição, tá? E que toda vez que tiver essa ideia de repetição, o gráfico será um gráfico de ondas, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta antes da gente continuar? Ficou claro para vocês? Tá tudo bem? Então, eu vou continuar, tá? Vamos lá. Então, assim, o que a gente vai fazer com esses gráficos de onda, né? Para começar, antes da gente aprender a desenhar eles, antes disso, a gente vai aprender a analisar, tá? Entender um pouco mais o que é esse gráfico, para depois a gente aprender a desenhar ele. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar são essas três, né? Vamos colocar assim, essas três observações do gráfico. Então, tem período, amplitude e imagem, tá? Então, essas três palavrinhas aqui, esses três itens serão analisados no gráfico, né, de função periódica. Então, toda vez que a gente tiver um gráfico de ondas, a gente vai analisar quem é período, quem é amplitude, quem é imagem, tá? Então, vamos começar pelo período primeiro. Vamos entender bem o que é período, tá? Período é a distância horizontal entre dois picos sucessivos da onda. Difícil, né, entender assim. Mas eu vou dar uma outra definição para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Vamos colocar que período é a mesma coisa, na hora que eu for olhar no gráfico, significa de quanto, tá? Então, QT é quanto, de quanto, enquanto se repete, meu Deus, tá difícil de escrever. Então, de enquanto em quanto se repete o desenho do gráfico, tá? Então, de quanto em quanto se repete o desenho do gráfico. Então, período é isso. Então, toda vez que a gente for analisar o período da função, período do gráfico, a gente vai fazer essa pergunta. De quanto em quanto se repete, então, o desenho, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder entender, tá? Então, nesse exemplo, eu só vou falar do período, tá? Então, hoje, ó, agora a gente tem ainda 8 minutinhos da aula, eu só vou falar do período. Aí, na próxima aula, a gente vê imagem e amplitude. Então, vamos observar esse gráfico, ó. Então, para onde que eu vou olhar? Onde eu começo a olhar? Onde você quiser, tá? Mas eu dou uma dica. Eu acho mais fácil começar pelo eixo Y. Então, vai no eixo Y e vê onde está a função. Ela começa aqui no zero, né? Então, aqui no zero, o que começa a acontecer com o gráfico, com o desenho da função, esse vermelhinho, então, né? Bom, ele sobe aqui a onda, né? Aí chega lá em cima, desce, aí vai descendo até lá embaixo. Quando chega lá embaixo, ele sobe mais um pouquinho. Na hora que chega aqui no 2, o que acontece com o gráfico da função? Ele começa tudo de novo, né? Então, ó, ele sobe de novo,
desce, aí desce até lá embaixo e chega aqui no 4, começa a se repetir novamente, né? Aí vai tudo de novo, né? Ó, sobe, né? Enfim. Como que eu falo para vocês guardarem melhor? Tá? Vocês vão dar risada, mas tudo bem. Um jeito que eu falo para vocês guardarem é o seguinte: aqui não parece uma montanha, né? E aqui não parece um buraco bem grande. Então eu falo assim, ó, para vocês guardarem. Então sobe a montanha, desce a montanha. Agora eu vou descer o buracão. Desce o buracão e sobe o buracão. Quando chega aqui no 2, começa tudo de novo. Então, sobe a montanha, desce a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Aí, quando chega no 4, vai tudo de novo, né? Então, sobe a montanha, desce o buracão, sobe o buracão. Esse desenho, ele parou aqui no 6, mas se continuasse, onde é que ia começar tudo de novo o desenho aqui, né, da função? No 8, né? E olha aqui para o lado esquerdo, para a parte negativa, ele também, né, acontece o mesmo. Quando chega no -2, começa, né, o gráfico, ó. Quando chega aqui no -4, começa o gráfico, tá? Então, qual que é o período, ou seja, de quanto em quanto repete o desenho desse gráfico? Ele se repete de 2 em 2. Então, é só colocar 2. Não precisa escrever de 2 em 2. Só colocar 2, tá? Então, esse é o período. Beleza? Então, toda vez que a gente perguntar qual que é o período da função, a gente pensa nisso, de quanto em quanto se repete o desenho do gráfico, tá? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Também eu quero saber quem é o período. Então, qual que é a dica que eu dei para vocês? Comecem olhando no eixo Y. Sempre o gráfico ele vai começar subindo a montanha? Não, nem sempre, tá? Mas aí você vê onde ele começa e vai ver onde ele vai chegar naquele mesmo ponto de novo. Esse daqui começa subindo a montanha, então vamos ver, né? Qual que é o período dele. Ó, sobe a montanha, chega lá em cima, desce a montanha. Na hora que chega aqui no 2, agora ele vai lá embaixo, ó, desce o buracão e sobe o buracão. Parou aqui no 4, o que que acontece com o gráfico da função? Ele começa tudo de novo, né? Então, agora ele vai subir montanha de novo. Então, ó, sobe a montanha, desce a montanha, aí desce o buracão. Aqui parou, né? Mas daria para continuar aqui, ó. Sobe o buracão. Aí vai tudo de novo. Então, minha pergunta é, qual é o período dessa função aqui? Escreve aí no chat para eu ver se vocês entenderam, então, qual é o período dessa função. De quanto em quanto vai repetir o desenho aqui dessa função? Vamos ver o que vocês vão escrever. Ó, vamos voltar aqui um pouquinho, ó, na anterior. A anterior, o desenho não fazia isso, ó. Sobe a montanha, desce o buracão e sobe o buracão, né? Então, ó, isso daqui é o desenho do gráfico, né? Esse pedacinho aqui. Aí ele começa tudo de novo. Olha aqui que eu fiz em azul, né? Aí chega no 4, começa de novo. O que eu quero saber é desse gráfico aqui. Aqui nessa parte, ó, ele sobe a montanha, desce a montanha. Na hora que chega no 2, ele vai se repetir? Não, né? Ainda ele vai descer lá embaixo, ó, desce o buracão e sobe o buracão. Onde é que ele vai começar a se repetir de novo, ó? Então, né, olha o jeito que eu tô falando. Sobe a montanha, desce a montanha,
desce o buracão, sobe o buracão. Quando chega aqui no 4, ele vai se repetir de novo o desenho. Aí, quando chegar no 8, vai se repetir novamente. Olha aqui na parte negativa, né, ó. O desenho, ele também vai, né, no -4, depois seria no -8. Então, qual que é aqui? O certo seria de 4 em 4, tá bom? Então, assim, eu vi que as primeiras pessoas que responderam de 2 em 2. Então, confunde mesmo, né? Às vezes a gente chega aqui, né? Fez a parte da montanha, aí chegou no 2 e já acha que ele vai repetir. Mas não é verdade. Por quê? Ele tá aqui, né? Chega no 2, ele não vai repetir o mesmo desenho. Agora ele tá indo para baixo, tá? Então, aqui para baixo é a parte negativa. Então, não repete. Agora, quando chega no 4, ele começa a se repetir novamente, tá? Então, vai passando o lápis por cima que fica mais claro para vocês, tá bom? O que eu vou deixar de atividade para vocês fazerem? Dá um print, ó. Eu quero que vocês escrevam qual é o período dessas duas aqui, tá? Qual é o período da primeira e qual é o período dessa outra aqui, da segunda, tá bom? Aí vocês vão mandar foto, tira a foto e manda lá no Classroom, beleza? Se alguém tiver dúvida, me pergunta depois. Não vai perguntar agora, porque agora vai começar outra aula, tá? Mas aí à tarde, ou o horário que vocês tiverem um intervalinho, me pergunta que eu tiro as dúvidas. O material já tá lá no Classroom, tá? Qualquer coisa, pode me chamar. Já vai